Fala turma, todos bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 11. Nós vamos falar sobre segurança em dispositivos IoT. Ou seja, nós já sabemos que segurança é muito importante, mas vamos ver como que a segurança pode impactar nos dispositivos IoT, né? Nós vimos que IoT significa Internet das Coisas e ela se baseia em sensores que podem captar o ambiente e com base nessa captação de ambiente, nós podemos tomar algumas decisões. Então, se eu chego em algum lugar e o sensor detecta que aquele local está muito quente, eu posso, através de um microprocessador, mandar um sinal para o ar-condicionado para que ele ligue numa temperatura adequada para mim. Então, quão importante é a segurança nesse tipo de dispositivo, né? A gente sabe que isso é de uma importância gigantesca, mas como que a gente pode colocar essa segurança dentro desses dispositivos que muitas vezes estão espalhados por uma casa toda, por uma fábrica gigantesca? Então é isso que nós vamos ver nessa aula. O primeiro ponto é, por que a segurança é um desafio dentro do IoT? A segurança é um desafio dentro do IoT porque muitas vezes os dispositivos têm recursos limitados, ou seja, aqueles microcontroladores e microprocessadores que recebem os sinais de captação dos sensores, eles são por muitas vezes escassos de processamento. Eles não têm tanto processamento quanto um celular, por exemplo. Eles não têm tanto processamento quanto um notebook ou um computador. Eles de fato realizam operações básicas, operações avançadas, mas ele não tem tanta capacidade computacional. Portanto, a segurança muitas vezes é um desafio nesses dispositivos. Até mesmo algumas criptografias podem ser difíceis de serem implementadas nesses dispositivos, porque de fato elas podem ser muito pesadas para aquele dispositivo. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre isso que estamos falando, né? Quais são os desafios que a gente pode enfrentar na segurança para a IoT. E um deles é isso, a questão do recurso limitado dentro dos microcontroladores ou processadores. Outro ponto também é a alta quantidade de dispositivos conectados, o que amplia a superfície de ataque. Ou seja, se eu tenho um cenário de IoT simples, é muito mais fácil de eu aplicar uma segurança naquilo, porque eu tenho, vamos dizer assim, poucas janelas para cuidar. Ou seja, se eu tenho uma casa que tem uma janela só, fica muito fácil cuidar da segurança dessa casa. É só eu cuidar daquela única janela que eu tenho. Agora, se eu tenho uma casa maior com diversos quartos e infinitas janelas, fica muito mais complicado de eu aplicar segurança nisso, visto que eu tenho mais pontos de entrada, mais pontos de onde pode vir algum ataque. Então, com a IoT é a mesma coisa. Se eu tenho um cenário que possui muitos sensores, muitos dispositivos, eu vou precisar cuidar de cada brecha que esses dispositivos podem abrir. E é através da tecnologia que a gente vai conseguir resolver cada ponto, né? Por isso que a gente traz essa ênfase na importância da segurança. Porque quanto mais amplo é um cenário, mais brechas ele pode abrir para que ataques venham, né? A gente precisa saber como resolver esses ataques. E aí, vamos avançar. O próximo ponto seria a questão que muitos dispositivos são fabricados sem foco na segurança, com senhas padrão ou firmware desatualizado, né? Quem aí nunca recebeu algum instalador de internet em casa, ele instalou um roteador na sua casa, um roteador de internet. Muitas vezes, esses dispositivos eles vêm com um usuário e senha padrão, ou seja, senha essa que muitas vezes nós não trocamos. Isso quer dizer que, se eu tenho um dispositivo em casa de internet que libera o Wi-Fi para minha casa, se eu não tiver trocado a senha padrão daquele dispositivo, alguém que conhece um pouquinho mais de redes de computadores poderia se conectar àquele meu Wi-Fi e hackear a minha internet, por exemplo. Porque muitas vezes esses dispositivos vêm com senhas padrão, senhas comuns, ou seja, uma das mais comuns é usuário admin, senha admin. Ou seja, tá aí o alerta para que você tome essa atenção e se você tem um dispositivo desse em casa ou você vai fazer uma instalação, que você se atente para trocar a senha desse dispositivo. E caso você não saiba, né, como fazer isso, dá para chamar uma pessoa capacitada para fazer isso também. Quem sabe o próprio técnico que instalou possa te ajudar com isso. Tudo bem? Só trazemos esse alerta para que isso não aconteça e você não fique na mão no quesito segurança. Então vamos lá. E ambientes heterogêneos, com diferentes protocolos e fabricantes. Como eu comentei, né, o IoT, conforme o cenário cresce, conforme a escala da minha arquitetura de IoT cresce, se eu estou fazendo um sistema de IoT simples, com 2 componentes, é muito fácil aplicar segurança naquilo. Mas se eu tenho um ambiente grande,
que conecta múltiplos dispositivos. Eu tenho um dispositivo de uma marca que se conecta com o mesmo dispositivo, só que de outra marca. Talvez entre aí alguma segurança customizada. Então esses cenários heterogêneos, né, com dispositivos de marcas diferentes, dispositivos diferentes em lugares diferentes, cada um deles pode trazer uma complexidade a mais. E é por isso que esse ponto também é um cenário de desafio dentro da IoT para que a gente aplique a segurança. Perfeito? E quais são as principais vulnerabilidades, né? Falamos quais são os desafios, mas quais são as principais vulnerabilidades que o dispositivo tem? Nós já adiantamos um, que seria as credenciais fracas ou padrão, né? Então muitos dispositivos vêm com senhas comuns, que você pode tentar e muitas vezes sem querer você consegue, na verdade querendo, né, porque você foi lá tentar, você consegue acessar aquele dispositivo. Então, já deixei o alerta, para sempre que possível você troque o usuário e a senha desse dispositivo para facilitar no seu dia a dia. Outro quesito é o firmware desatualizado. O que é o firmware? É o software que roda dentro do dispositivo, ou seja, cada controlador, cada microprocessador possui um software que vai dentro dele. Ele não é somente aquela peça, né? Mas ele tem um software que roda dentro dele para fazer tudo funcionar corretamente. E quando nós não nos atentamos para atualizar esse software, fica muito difícil de ter aquele software atualizado. Se eu não atualizo, ele fica para trás. Um caso que aconteceu por volta de 2017 foi o vírus WannaCry, que derrubou uma boa parte dos computadores do mundo, e o defeito daquilo foi, quando vieram a solucionar esse problema, descobriram que se as marcas, os donos dos computadores, houvessem simplesmente atualizado o Windows, eles não teriam pego aquele vírus. Ou seja, algo simples de atualizar o sistema operacional pode te salvar de muitos erros e de muitos ataques. Coisa que às vezes nós não fazemos, mas que devemos nos atentar para isso, né? Ou seja, se eu tenho um hardware, um computador, um dispositivo, um processador, um celular, um relógio, é legal que a gente atualize o software dele para que ele esteja com as atualizações de segurança mais recentes, porque de fato são muito importantes. Outro ponto é a exposição direta à internet. Se eu tenho um dispositivo que ele se conecta diretamente à internet, já está aí um cenário que pode trazer um risco para o meu dispositivo. Há um tipo de ataque muito famoso chamado DDoS. Esse ataque cibernético chamado DDoS, no que ele consiste? É como se uma pessoa mal intencionada simulasse que 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de computadores acessassem o seu dispositivo na mesma hora. Ou seja, às vezes seu cenário de IoT, você pensou para somente você e sua família usar. Você e ali mais 4 pessoas. Se você projetou o seu sistema para só 5 pessoas usarem, quando 1 milhão de pessoas usarem ao mesmo tempo, aquilo vai parar de funcionar, né? Então é nisso que esse ataque DDoS consiste. Uma pessoa mal intencionada simula vários, infinitos computadores acessando o seu recurso, o seu site, toda a sua infraestrutura na nuvem ao mesmo tempo. Isso pode acabar danificando, né, fazendo com que o seu serviço pare de funcionar. Casos que acontecem, né, que não são ataques, mas não são ataques, mas causam um efeito parecido. Às vezes grandes lojas, chegam na Black Friday, no último dia da Black Friday, eles têm tantos acessos a mais, porque as pessoas deixaram para comprar no último dia, que o site cai. Ou seja, o site estava preparado ali para aguentar 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. E aí na última hora da Black Friday vem 10 milhões. O site vai cair com certeza, porque não estava preparado para aquilo. Ou seja, nesse caso que eu comentei agora, não foi um ataque, mas causou o mesmo efeito. Muitos usuários acessaram, deu um pulo muito grande de uso e por isso o sistema caiu. Já existem casos sim, de quando é um ataque da pessoa mal intencionada simular tudo isso para invadir o seu sistema de IoT. Então, como que a gente resolve isso? Aplicando criptografia. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. Quais são as boas práticas para a gente usar? Sempre alterar as senhas padrão dos dispositivos, manter o sistema atualizado, desativar serviços desnecessários, ou seja, às vezes eu tenho um dispositivo que ele oferece funcionalidade A, B, C e D. Só que se eu só estou usando a A, eu posso desabilitar a função B, C e D. Eu já fecho aí 3 janelinhas que poderiam vir um ataque. Então desativo os serviços que eu não vou usar para já ter mais segurança quanto a isso.
Utilizar uma rede que você confia, utilizar um Wi-Fi que você confia, são outros pontos que podem garantir que você tenha uma rede mais segura. A questão aqui é essa, nós minimizarmos o risco. Perfeito? Turma, quero agradecer a vocês e nos vemos na próxima aula. Até já!